Graça e paz esteja com todos, amém? Está frio aí? Graças a Deus por mais uma noite, mais uma oportunidade que Deus nos concede para estarmos aqui, louvar o seu nome. Já pudemos cantar louvores a Deus. Agora a gente quer meditar um pouquinho na palavra de Deus. E quantos creem que Deus tem uma palavra no seu coração? Diz amém. Eu vou pedir quem for ficar na mídia lá, por favor, para colocar para mim aqui o texto de Lucas capítulo 18, versículo 9. E antes da gente fazer a leitura do texto, eu queria dar boas-vindas às pessoas que estão nos visitando, né? Nós temos ali um jovem casal, né? Deus abençoe vocês. São amigos do Marquinhos, né? Do Marco Antônio. Sejam bem-vindos, viu? Fiquem à vontade aí. Espero que vocês possam ouvir a palavra de Deus e possam ser abençoados também. Amém? Queridos, hoje eu quero fazer uma meditação com os amados. E eu queria ler capítulo 18 do Evangelho de São Lucas. E nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 9 ao versículo 14. A parábola do fariseu e do publicano. E você que tem a Bíblia, você pode acompanhar aqui também, ó. Nós vamos ler a palavra e eu vou pedir, à medida que você fica com a sua Bíblia aberta, à medida que a gente for expondo aqui, a gente vai passar versículo por versículo. É um texto pequeno e eu queria que você pudesse meditar conosco. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu tinha vários temas para essa meditação dessa noite. O primeiro tema, o tema que nós vamos usar aqui, é o perigo da religiosidade. Mas eu tinha um outro tema. E o segundo tema seria a oração que Deus não atende. Mas eu queria que você pensasse nessas duas coisas no decorrer da mensagem desta noite. E eu queria mesmo que você tivesse o teu coração aberto, irmão, e receptivo para ouvir o que Deus tem para falar conosco aqui. Amém? Vamos ler o texto, diz assim a palavra de Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pai, louvado seja o teu nome por tua palavra. Estamos aqui hoje, dispostos a ouvir o que o Senhor tem para nós, através desta palavra. Pedimos a orientação e a ajuda do Teu Espírito Santo, para que nos conduza nesse momento a entender as verdades contidas nessa palavra. Ilumina, Senhor, o nosso coração e o nosso entendimento.
Fale conosco pelo Teu Espírito, nesse momento, através da Tua palavra. E nos ajude a aplicar essas verdades em nosso coração e viver para a glória do Teu nome. Que a Tua palavra nessa noite, Senhor, possa transformar as nossas vidas. E a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Irmão, Jesus contou uma parábola. E eu vou usar aqui, agora, essa telão aqui. Eu vou pedir para a Ana Beatriz voltar lá no versículo de número 9. E aqui nós estamos diante de uma parábola de Jesus. Jesus contou uma parábola, uma história. Todos sabem o que é uma parábola. Era uma história que Jesus contava para ilustrar algumas verdades para o povo. Usando o costume, usando as coisas do cotidiano daquela época. São ilustrações que Jesus fazia através de histórias para ensinar as verdades sagradas de Deus para as pessoas. Mas observe comigo que Jesus contou essa parábola para um grupo de pessoas. E para quem Jesus contou essa parábola? E a gente vai começar por aqui. Perceba que a Bíblia diz que disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo. Então, responde para mim, para quem Jesus contou essa parábola? Quem confiava em si mesmo. Para os que confiavam em si mesmo. Mas escuta, crendo que eram justos. Eu queria que você primeiro pensasse comigo, disse essa parábola a uns que confiavam em si mesmo. Isso aqui, eu queria que no decorrer dessa meditação nós vamos meditar sobre algumas palavras aqui hoje. E a primeira delas, aqueles que confiam em si mesmo, isso chama autossuficiência. Uma das primeiras palavras que eu queria que você pensasse era autossuficiência. Essa parábola foi contada para algumas pessoas que confiavam em si ao invés de confiar em Deus. Que confiavam nas suas obras ao invés de confiar nas obras de Deus, que confiavam na sua justiça ao invés de confiar na justiça de Deus. Eles confiavam em si mesmo. Irmão, a nossa confiança, diz a Bíblia, tem que estar no Senhor. O profeta Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem. Capítulo 17 do livro do profeta Jeremias, ele disse que maldito o homem que confia no homem. E essa palavra não é maldito o homem que confia no outro homem, mas o homem que confia no homem, na humanidade. Porque ele como dizendo, faz do braço faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Está lá no livro de Jeremias, se não me falha a memória, capítulo 17, versículo de número 4. Maldito o homem que confia em si, a ponto de não depositar a sua confiança em Deus. O profeta Jeremias diz que o homem que confia no homem, que confia na capacidade humana, nas habilidades humanas, que confia no homem, ou seja, que confia em si mesmo, eles fazem da carne o seu braço e eles apartam o seu coração do Senhor. Confiar no homem ou confiar em si mesmo é pura bobagem. E aqui nós vamos fazer um contraponto com o que diz a sociedade dos nossos tempos pós-modernos, que diz que você precisa confiar em si mesmo, que tudo que você precisa está em você ou no seu próprio coração. Mas isso é bobagem. O Evangelho diz que nós precisamos confiar em Deus. Nele está tudo aquilo que necessitamos. Mas aqui não termina aí. Confiavam em si mesmo, crendo que eram justos. Crendo que eram justos. E aqui tem a palavra, esta palavra é o coração da parábola. Crendo que eram justos. E aí você vai ouvir uma palavra várias vezes no Evangelho,
que chama justificação ou justiça. Alguns desses religiosos, porque essa palavra não foi contada para aquelas pessoas pecadores da época, foi contada para religioso, para as pessoas versadas na religião, para as pessoas que eram líderes religiosos na época. E Jesus disse para alguns que confiavam em si, crendo que eram justos. E esse crendo que eram justos traz para nós uma palavra que chama justiça própria. Algumas pessoas confiam tanto na sua religiosidade que elas esquecem de confiar e de crer na obra de Deus e de Cristo Jesus. Quantas pessoas, quando a gente aborda para tentar explicar para elas o Evangelho, dizendo que você precisa crer em Jesus Cristo, você precisa aceitar a Cristo como Senhor da sua vida e como Salvador da sua alma, elas respondem, várias pessoas já me responderam assim: eu não preciso. Eu sou um cidadão religioso, eu tenho a minha religião. Eu sou um cidadão de bem, eu sou cumpridor dos meus deveres, pagador dos meus impostos, eu sou alguém que respeita as minhas famílias, eu sou uma pessoa que faço caridade, que faço boas obras, eu sou uma pessoa boa, de bom coração, eu não preciso. Quem precisa de Jesus e quem precisa de salvação são as pessoas que bebem, são as pessoas que usam droga, são as pessoas que prejudicam os outros. Eu não preciso, porque eu sou uma pessoa boa. Esta pessoa está confiando que é justo. Só que o Evangelho, irmão, ele diz lá no livro de Romanos, no capítulo de número 3, se você ler na sua Bíblia, a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por mais virtudes que você tenha, por mais que você seja bom, seja virtuoso, faça o bem, tenha um bom coração, você nasceu de Adão e todos que nasceram de Adão nasceram sobre a ordem do pecado e é pecador e precisa se arrepender e crer em Cristo para ser salvo. Mas esses aqui acham que não, eles acham que são justos. E isso chamam justiça própria. E eu queria que alguém lesse para mim 2 textos aqui, bem rapidinho, sem demora. Alguém vai ler Filipenses capítulo 3, versículo 9, Romanos capítulo 10, versículo 3. Esse de Filipenses 3, 9 todo mundo conhece, porque Paulo diz que ele teve por perda todas as coisas para ganhar a excelência de Cristo, e sendo achado nele, ele preferiu não ter a justiça própria que vem da lei, mas a justiça que vem de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 9, bem rápido, bem alto. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, irmãos, Paulo diz que ele considerou a sua religiosidade. Ele era judeu de judeu, da linhagem de fariseu, circuncidado ao 8º dia. Ele tinha um currículo religioso invejável, mas ele considerou isso tudo como esterco, como refúgio, como nada, a fim de ser achado em Cristo, não tendo a sua própria justiça. Ele confiou agora na justiça de Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 3, o apóstolo São Paulo, esse mesmo diz que os judeus não aceitaram a justiça que vem de Deus, mas se estribaram na sua própria justiça, crendo que eram justos. Quem pode ler bem alto, por favor? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Irmão, então presta atenção numa coisa. As nossas justiças, as nossas obras, a nossa caridade, a nossa bondade,
não nos fará aceito diante de Deus. Só seremos aceitos diante de Deus mediante a justiça de Cristo Jesus. E para ser aceito, vamos chegar lá no final desse texto aqui, você vai ter que entender, e nós vamos entender, que todos precisam chegar diante de Deus, reconhecendo que é pecador, como diz Romanos 3:23, que você leu aqui no telão, porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. E não ter justiça própria é reconhecer que é pecador e que precisa da justiça de Cristo Jesus. Sabe de uma coisa, irmão? Todo religioso, se você perguntar para várias pessoas de várias religiões como eles alcançarão a salvação, a vida eterna ou o paraíso, se você de repente perguntar para um muçulmano, ele vai dizer para você que quando ele estiver diante de Alá, as suas boas obras terá que ser maior do que as suas más obras, para que Alá aceite. Se você de repente conversar com um kardecista, por exemplo, eles acreditam que eles vão reencarnando, morrendo e reencarnando várias vezes para pagar os erros do passado, e assim eles vão se autopurificando, se auto-justificando até encontrar o karma, de karma em karma até encontrar a purificação e ser aceito no paraíso. Eles acreditam que de reencarnação em reencarnação eles próprios vão pagando os seus próprios erros do passado. Mas se você perguntar para um cristão que entendeu o Evangelho, por que você vai para o céu, ele vai responder para você assim: eu vou, sendo pecador, não merecendo coisa alguma, não pelos meus méritos, porque não os tenho, sou pobre, miserável, pecador. E se você, assustado, pode perguntar: mas então como é que você, sendo pecador, acha que pode merecer ou alcançar o céu? Ele vai te responder: porque não vou pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, que morreu na cruz, pagou os meus pecados, e crendo nessa obra feita e consumada, a justiça dele me reveste e Deus me aceita mediante a obra que Cristo fez no meu lugar. Irmão, só tem uma forma de ser aceito diante de Deus: é aceitando a obra que Cristo fez, crendo nela para a sua salvação. Porque sendo assim, segundo o Evangelho, nós somos revestidos com a justiça de Cristo. E quando nós somos revestidos com a justiça de Cristo, Deus não vê mais o nosso pecado, mas a justiça do seu Filho. Romanos diz que nem ninguém é justo, todos somos pecadores. Mas vamos continuar a leitura aqui. Crendo que eram justos e... aqui está a terceira coisa. E o terceiro perigo da religiosidade. Os camaradas achavam que eram tão justos que eles desprezavam os outros. E aí você pensa que isso aí está só lá no passado? Irmão, religião sempre trouxe separação, segregação. Quantas vezes você está vendo aí uma briga entre religião, querido? E para vergonha nossa, tem entre os evangélicos um ringue de briga entre pentecostais e tradicionais. Quem é melhor, quem tem a melhor teologia, quem tem mais fogo, ou isso ou aquilo. Irmão, e alguns chegam ao ponto de achar que a salvação está no seu reduto religioso. Se não for da igreja batista, está fora, está perdido. Conhece pessoas assim? Conhece igrejas, e tem elas por aí, que acreditam que não existe salvação fora da sua igreja. Como se a salvação fosse pela igreja.
e não por Cristo. Porque a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, e nenhum outro homem, nenhum outro nome importa que sejamos salvos, senão por Cristo Jesus. A salvação não é pela Igreja Batista. E isso vai ficar muito claro para você, de que a religião não salva, de que a igreja não salva, de que os ritos religiosos que podemos praticar também não nos salvam. Mas tem igreja por aí que insiste em afirmar que fora das doutrinas da sua igreja não existe salvação. Você vai encontrar por aí. Mas o pior disso tudo é de que o Evangelho nunca teve, irmão, o objetivo de fazer-nos sentir superior a ninguém. Então aprenda uma coisa: nunca despreze ninguém, queridos, porque nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos pecadores como qualquer pessoa. O Evangelho não pode nos fazer super-homens a ponto de a gente pensar que é melhor que o outro. A gente nunca pode pensar que é melhor por causa do que o outro, desprezar o outro, porque ele tem uma opção sexual diferente da sua, por exemplo. Os cristãos não podem, não devem, não é ensinado, como muito pelo contrário do que dizem por aí, cristão não é ensinado a odiar homossexual ou qualquer pessoa de outra orientação sexual que seja. Nós somos chamados para amá-los. Podemos discordar de algumas práticas, de algumas coisas, mas nunca desprezar ninguém. Nós não somos convocados a desprezar ninguém. E aqui, esses homens, eles confiavam em si mesmos, eles criam que eram justos e eles desprezavam os outros. 3 coisas que religião pode fazer conosco. Primeiro, é nos fazer confiantes demais em nós mesmos, a ponto de não confiarmos em Cristo e na sua obra, e passar a confiar nas nossas próprias obras de justiça, nas nossas próprias religiosidades. Que você vai ver aqui no decorrer do texto, que o camarada estava tão confiante da sua religiosidade, que ele tinha orgulho de jejuar 2 vezes por semana, de dar o dízimo de tudo, de fazer isso ou aquilo. Então, 3 coisas, porque já diz alguém que religião faz o homem orgulhoso do que ele faz, mas o Evangelho faz-nos orgulhoso do que Cristo fez. Então, confiavam em si, cria que era justo, porque alguns, porque dá dízimo, pensam que já está tudo certo lá no céu. E isso, eu preciso abrir um parênteses aqui, bater palma para um discurso que eu ouvi de um padre, não sei o nome dele, enfim, mas ele estava dizendo, acho que algumas pessoas devem ter ouvido, ele dizendo, tem pessoas que pensam que porque morreu, porque fez missa do 7º dia, porque fez missa de 30 dias, porque foi batizado quando era criança, deixou de ser pagão, porque fez isso, fez aquilo, está no céu, se engana. Se não creu em Cristo Jesus e na sua obra, está tudo perdido, irmão. Se não creu em Cristo Jesus, se não confiou na obra de Cristo Jesus, não adianta, dízimo não salva, penitência não salva, missa de 7º dia não salva. Indulgência não salva, ser batista não salva. Se não quer em Cristo Jesus, pode ser judeu, circuncidado, batista, seja o que for, pode ter diploma de teologia, pode ser pastor, poderá estar completamente perdido. Confiavam em si, criam que eram justos e desprezavam os outros. Passa para frente aí, por favor. E aí, versículo de número 10, Jesus começa a contar que 2 homens subiram ao templo. Então, primeiro, a gente já viu para quem Jesus contou a parábola. Quem eram essas pessoas?
esses religiosos. Por que Jesus contou isso? Que eles criam em si mesmo, eles pensavam que eram justos e eles desprezavam os outros. E eu disse para você guardar no seu coração essa palavra justiça, justificação. Essa palavra justa, porque ela é o coração dessa palavra. Então Jesus, para corrigir esses erros que eu já disse aqui, ele conta essa história. 2 homens subiam ao templo para orar. Um fariseu, e aqui eu preciso destacar essas duas personagens. Um fariseu e o outro publicano. Jesus usou 2 personagens antagônicos. O fariseu, irmão, era uma casta religiosa dos tempos de Jesus, aqui ainda existe. Uma casta judaica religiosa que era estritamente observadores da lei. Pessoas que seguiam a religião à risca, cheio de dogmas, cheio de tradições. Esses eram os fariseus, talvez os religiosos mais radicais na religiosidade do tempo de Jesus. E o outro era o publicano. O publicano era um cobrador de imposto. A maioria desses publicanos eram considerados pecadores, odiados pela sociedade, porque esses publicanos, eles cobravam às vezes juros, cobravam juros para Roma, e era estipulado o valor, eles cobravam a mais, tipo aquilo que a gente conhece como propina, né? Eles cobravam para mais, para se enriquecer. E as pessoas que já eram sofridas, que já pagavam carga tributária nas costas, ainda às vezes tinham que pagar ainda mais para enriquecer essa cambada aí. É tipo aquele povo lá de Brasília. Né? Então, esses 2 foram para orar. Mas observa comigo a posição e a forma com que cada um se comportou nesse momento da oração. Pode passar, por favor. O fariseu, estando em pé, você vai observar que todos os 2 orou em pé, mas a oração do fariseu orava consigo dessa maneira. Na minha tradução aqui, eu não sei a de vocês, mas em alguma tradução vai estar escrito assim: e orava de si para si mesmo. Gosto disso. Orava de si para si mesmo. Porque essa tradução aqui, ela foi mais fiel ao original grego. Ele orava de si, ele falava das suas qualidades, mas ele orava para si mesmo. Era de si para si mesmo. E aí ele começa, de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Então observa a oração desse camarada. Ele não foi lá para pedir, porque a oração, queridos, subentende-se que oração é o quê? Oração é falar com Deus. Oração é depender de Deus. Você sabe por que a gente ora? A gente só ora porque a gente precisa de alguém maior do que nós, a saber, Deus. Deus eterno, transcendente, glorioso, soberano, todo-poderoso, onipresente, como vimos aqui nesta manhã. O que nos faz orar é saber que nós dependemos de alguém. Eu disse aqui certa vez que orar significa assinar um atestado de dependência. Que fala de si para si mesmo. Pois é, a minha também. Orar significa atestar a nossa dependência de Deus. Orar significa que não temos o controle de tudo.
Mas esse cara não foi lá para mostrar a sua dependência de Deus, ele foi lá para contar as suas virtudes para Deus, como se valesse alguma coisa. E observa que ele não falou, ele no momento nenhum ele disse: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Ele chegou lá botando banca. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Ali, ó, ele já está se sentindo uma casta superior. Eu não sou como os demais homens. Primeiro, que ele nem exaltou a Deus, ele exaltou a si mesmo. Não sou como os demais homens, que são roubadores, que são injustos e adúlteros. Ainda desprezou o irmão que estava do lado lá orando com ele, e nem como esse infeliz desse publicano aqui. Não parece que é uma história que está longe da gente, mas tem muita gente assim. Senhor, eu te dou graça, porque eu não sou como outros. Eu não sou como os roubadores. E eu já disse aqui que todos nós estamos no pé de igualdade. Somos todos pecadores. Eu já ouvi pessoas acharem que elas têm algum crédito com Deus por alguma coisa, como vimos aqui, crendo que eram justos. A gente tem um pregador por aí, que ele está sempre orando, falando: Senhor, se eu tenho crédito contigo, pura bobagem, queridos. Pura bobagem. Eu já contei aqui a história do pregador que disse que era pentecostal, que foi pregar na igreja tradicional, que não queria não, porque a igreja era tradicional, mas foi, e chegou lá, e fez, e aconteceu, e conta cada coisas, que não exalta a Deus, só exalta o homem. E para piorar, a gente está vendo, quem navega aí nas redes sociais, sempre está vendo uma pessoa que exalta a si mesmo. Está gravando a pregação aí. Só que eu não vou chegar em casa e colocar no Facebook dizendo assim: eu preguei, fui forte, fumegou tudo, abalou, como se eu fosse o bambambam das vezes. Meus irmãos, tem tantas pessoas que estão como esse fariseu, exaltando a si mesmo. E diante de Deus, irmão, não cabe a nossa exaltação, mas a nossa humilhação. Mesmo porque a gente precisa ter consciência, como vimos aqui de manhã, como vamos ver aqui no decorrer desta mensagem, que a gente já está caminhando para encerrar, que diante de Deus, irmão, nós temos que ter consciência de que estamos diante daquele que é tremendamente santo. E diante daquele que é tremendamente santo, aquele que é santo, 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 não cabe exaltação humana. Diante daquele que é santo, cabe a nossa humilhação e reconhecimento de que não somos nada diante dele. Mas veja que ele ora consigo mesmo, dizendo que ele não era como os outros, roubadores, injustos, nem ainda como esse publicano. Pode passar. Aí ele começa a contar as suas... começa a mostrar o seu currículo para Deus. E a gente já falou de manhã, quando a gente falou do Salmo 139 da Escola Bíblica Dominical, que pura bobagem, irmão, Deus conhece a nossa vida, é antes da gente nascer, é antes da gente existir. Deus conhece as palavras antes disso sair a boca. Então, queridos, aqui, ó, jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Pode passar
Então tá, essa é a oração dele. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. Irmão, o problema aqui não é jejuar. Nada contra jejuar. Nem dar dízimo. Nós damos dízimo. Graças a Deus por isso. O problema é quando que aquilo que a gente faz torna-nos orgulhosos e nos faz confiar nessas coisas ao invés de confiar em Cristo. Se tu jejua, amém, queridos. Se tu dá o dízimo, glória a Deus por isso. Se você ajuda os que passam necessidade, glória a Deus por isso. Mas nunca se orgulhe de nada disso. E nunca confie em nada disso, porque isso também não vai te salvar. A Bíblia diz que a salvação não é pelas obras. Essas coisas são obras. E a Bíblia diz que nós somos salvos, Efésios 2, 8 e 9, pela graça, fomos salvos por meio da fé. Isso não vem de fora, é dom de Deus, e não vem das obras para... A salvação não é por essas coisas, não é exatamente por as obras, para que a gente não se glorie, como esse cara fez aqui. O problema é quando a gente faz algumas coisas que é lícito e que devemos fazer, e isso nos faz sentir o bam. E pior, achar que Deus nos deve alguma coisa por causa disso. Então, prestem bem atenção e guardem no coração essas coisas. As obras não nos salvam, ela é apenas a consequência da salvação, o resultado. A gente só faz essas coisas não para ser salvo, mas porque somos salvos. Mas a gente não tem que se orgulhar de nada disso e confiar em nada disso. Mas olha como que esse publicano se portou diante desse momento e como ele orou. Publicanos, porém, estando em pé, não foram em pé. Vocês sabem que o judeu olha em pé. Estando em pé, de longe, e essa expressão de longe, talvez significa porque vocês sabem que o templo judeu tinha algumas divisões, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E no lugar santo dos santos, o local mais santo e mais sagrado daquela igreja na época, ficava mais adentro, vocês conhecem. E talvez de longe, esse homem não sentiu nem digno de se aproximar do Santo dos Santos. Ele se sentia tão pecador que ele orou de longe, talvez no átrio. Ele não ousou chegar próximo, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos. O outro empinou a cabeça, olhou para o céu e bateu no peito, dizendo que era bom mamãe. Esse orou, nem querendo levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. E como foi a oração dele? Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Mas aqui, a minha tradução e alguma outra tradução aí de vocês vai traduzir essa oração como ser propício a mim, pecador. Está aí na Bíblia? Quem tem a Bíblia aí? Pois é, essa palavra que está mais perto do original, você conhece muito bem. A palavra propício vem de propiciação. E a palavra propiciação vem de propiciatório. A gente não tem tempo para escorrer sobre isso aqui, mas você sabe que o propiciatório era aquela tampa que ficava acima da arca da aliança, onde depois que o sacerdote fazia o sacrifício do cordeiro pelo pecado das pessoas, ele pegava o sangue daquele animal que foi sacrificado e espargia sobre essa tampa que chamava propiciatório. E a Bíblia diz que Deus, ele então ficava satisfeito
com aquele sangue e o pecado da pessoa era perdoado. Por isso que lá em João capítulo 2, versículo 1 e 2, a Bíblia, o apóstolo João diz assim, que se pecarmos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação por causa dos nossos pecados. Propiciação significa a ira de Deus satisfeita. Quando o sangue era despartido no propiciatório, Deus então se satisfazia com aquilo, a ira de Deus se afastava do pecador e a misericórdia de Deus o alcançava. Foi isso que Cristo fez, derramou seu sangue no propiciatório por nossos pecados, e Ele é a propiciação por causa dos nossos pecados. Então, esse cara tinha consciência de que era pecador, e ele ora, e ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ou ser propício a mim, porque eu sou pecador. Esparge o seu sangue em favor de mim, por causa das minhas transgressões. Se satisfaça, Deus, com o sangue de Cristo, por causa dos meus pecados, e me aceite. Mas, depois dessa oração, Jesus conclui. E a conclusão: digo-vos que esse que orou dessa maneira, não contando vantagem para Deus, mas suplicando o favor, a graça, a misericórdia de Deus, desceu justificado para a sua casa, e não aquilo. Lembra que eu falei no princípio que essa palavra, justificação, é o coração dessa palavra? Essa palavra é sobre como ser justo diante de Deus, ou justificado diante de Deus. Jesus contou essa palavra para aqueles que criam que eram, justos. Eles achavam que as suas obras os justificavam, portanto não confiavam nas obras de Cristo. Esse publicano entendia que era pecador e buscou a justiça que vem de Deus, e foi o único que desceu justificado, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha, e diante de Deus eu disse que não cabe exaltação, mas humilhação. Aquele que humilhou, que aceitou ser pecador, necessitado da graça de Deus. Eu já disse duas coisas aqui, irmão, que nunca a gente deve criticar o cristão por causa que o cristão também falha, ele também é falho, mas nunca critica o cristão na sua falha, porque o cristão é o único que reconhece tanto que é pecador a ponto de aceitar a Cristo como Salvador. A gente sabe que a gente é tão nada e tão ninguém a ponto de depender de alguém maior que nós, a saber, Cristo. E eu já disse aqui uma frase de Josemar Bessa, que também na igreja, a igreja é o único local depois da máfia que precisa reconhecer que é mal para entrar. Porque quem acha que é bom nunca virá. Só virá aquele que sabe que é pecador e precisa da graça de Deus. Como esse cara fez. Como Marco Luz lá da Bahia um dia fez, reconhecendo que era pecador e que precisava da justiça de Deus para a sua vida. Mas aí Jesus termina dizendo assim: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. E vamos terminar lendo 1 Pedro capítulo 5. Pedro cita esta mesma palavra de Jesus, o capítulo 5, o versículo 5 da primeira epístola de São Pedro. E a gente encerra aqui dizendo assim: cuidado, queridos, para não nos tornarmos um religioso cheio de justiça própria, confiando em nós mesmos, desprezando os outros,
Cuidado com os perigos que a religião pode nos impor. Mas eu termino dizendo outro tema, o segundo tema. Cuidado quando você for orar. Existe oração que Deus não ouve. Deus não ouviu desse cara. Ele desceu para a sua casa com os seus próprios pecados. Porque a oração sem quebrantamento, sem humilhação, Deus não escuta essa oração. Capítulo 5, versículo 5 do 1 São Pedro, quem tem, lê para nós. Peça igualmente os jovens que estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns para com os outros. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Pode continuar a leitura, por favor. Portanto, humilhai debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Quer ser exaltado por Deus, tem que humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Pode continuar. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Seja sóbrios, vigilantes, inimigo de vocês. O diabo anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firme na fé, certo de que os irmãos de vós, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Então, irmão, eu quero que você... seja o domínio para sempre. Amém. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Deus resiste ao soberbo. Esse chegou com a soberba. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Salomão disse que o orgulho e a soberba precedem a queda, ou ela vem antes da queda. Mas São Pedro está dizendo aqui que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça. Aqui a graça, favor é merecido, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Irmão, ninguém nunca chegará a Deus, ao céu e à salvação, sem antes humilhar diante dele, dizendo: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Que você entenda isso nessa noite. E que a humildade é uma das palavras que eu queria que você guardasse dessa meditação também nessa noite. Humildade, queridos. Cuidado com o orgulho. Cuidado com a soberba. Sempre humildade, porque ela faz diferença da nossa caminhada com Cristo. Senhor, louvado seja o teu nome por tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite. Pedimos, Senhor, que essa palavra possa tocar nos nossos corações nesse momento. Que possamos guardar, ó Deus, conosco os ensinamentos aqui hoje aprendidos. E que estas possam nortear a nossa caminhada contigo para a glória do teu nome. Ajuda-nos, Senhor, livra-nos da cilada, do orgulho, Senhor, da religiosidade vazia, vã. Livra-nos, ó Deus, da soberba, do orgulho do nosso próprio coração, Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor, a crer na Tua justiça e na Tua obra, e não confiar em nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, a andar humildemente diante do Senhor, ó Deus, crendo na Tua justiça e na Tua grandeza. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Deus abençoe a tua vida.